Milionário fica chocado ao descobrir que mendigo negro cuida da filha surda. Fernando nunca imaginou ver algo assim na sua vida toda. Ali, no jardim imenso da mansão, a cena parecia um abandono ou até uma armadilha. Um menino sujo de jeito vivido, mexendo com Isadora, a filha surda dele. O curioso, o garoto nem falava direito, mas falava com a Isadora de um jeito que ninguém ali na elite de Fernando jamais tinha visto. Ele não usava palavras, mas fazia sinais com as mãos. Sinais que Isadora entendia como apenas ela podia. Dias antes, Fernando ouviu boatos na cidade. Diziam que a filha dele andava conversando com um mendigão do subúrbio. Um menino de rua com olhar frio, mas que cuidava da menina como se fosse irmão. Nunca chegara perto para confirmar, pois Isadora morava num mundo todo dela, longe da multidão e dos ruídos do trabalho enfurecido do pai. Quando Fernando entrou na sala, na hora em que Isadora e aquele menino chamado Kai estavam juntos, o choque bateu forte. Kai tinha pele escura, o corpo fino coberto por roupas velhas e empoeiradas. Ele parecia frágil, mas carregava uma força misteriosa no olhar. Uma força que acalmava Isadora, que fazia o coração dele apertar de um jeito estranho, meio incomum. Isadora sorria, leve, vibrante ao lado daquele menino. Gesticulavam palavras que só eles dois entendiam, como se tivessem criado um idioma secreto, feito para escapar da dureza do mundo lá fora. Mas o mistério crescia. Quem era aquele garoto? Como ele tinha conseguido entrar naquele universo de luxo e silêncio? Fernando se perguntava. Kai parecia conhecer cada canto da mansão antiga, cada sombra no jardim, cada cheiro do terreno que só os poucos privilegiados podiam ter. E a coisa ficou mais estranha quando descobriram que Kai era criado pela avó Joana, uma senhora humilde que vivia nos becos da cidade, carregando nos olhos um cansaço antigo e uma coragem silenciosa. O mendigo, para a opinião pública, tinha raízes fortes e uma história cheia de feridas. A notícia do vínculo entre Isadora e Kai começou a se espalhar rápido. Fotos da amizade deles apareceram na internet, viralizaram de um jeito que Fernando não esperava. Comentários ácidos pipocavam. Milionário maltrata a filha e deixa mendigo cuidar? Que vergonha! Será que é verdade ou manipulação? Mas Fernando sentia um nó na garganta. Aquela amizade revelava algo dentro dele, uma solidão profunda, uma frieza que o dinheiro não conseguia congelar. E aí a bomba caiu de vez. Gerson apareceu como um furacão, um homem com jeito rude, o pai biológico de Kai que não via o filho há anos e agora queria a guarda da criança. Um homem cheio de ressentimentos e promessas duras, pronto para disputar no tribunal aquilo que parecia perdido no coração de todos. Nas audiências, a juíza ficou com uma expressão dura de quem precisava decidir entre regras frias e uma realidade cheia de afeto. Ela viu a transformação acontecendo bem ali. Fernando, um homem solitário e poderoso, agora tentando proteger um menino que nunca imaginara querer e uma filha que resgatava ele da própria sombra. Mas no fundo, Fernando se via preso entre algo impossível. Era aquele gesto de bondade que despertou a mídia e ameaçava destruir sua reputação? Ou era o único caminho para encontrar a própria felicidade que ele nunca conhecera? Com Isadora sorrindo ao seu lado, falando com olhar e mãos cheio de vida,
Aquela casa parecia menor que a imensa dúvida que se formava. Ah, será que ajudar Kai foi um ato egoísta ou verdadeiro? O futuro parecia sombrio e a pergunta soltava como um eco dentro da mansão silenciosa, cheia de segredos e esperanças. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava na mansão. Fernando olhava para Isadora e Kai, mas o nó na garganta aumentava. O que começou como um gesto de bondade poderia se transformar em um desastre monumental. Justo quando Fernando ia se aproximar para entender melhor a conexão entre os dois, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta do jardim se abriu com tanta força que parecia explodir uma tempestade. Gerson, o pai biológico de Kai, entrou furioso, gritando que tinha provas para tomar a guarda do filho. Mas ele não estava sozinho. Em seguida, apareceu uma mulher, com um olhar descontrolado segurando uma pasta amarela desgastada. Era a avó de Isadora, Maria, que vivia nas sombras, sem que Fernando soubesse de sua presença. Você não sabe quem está cuidando da sua filha, Fernando, gritou Maria, a voz embargada. Kai não é só um menino de rua, ele é muito mais. Os olhares então se voltaram para Kai, que parecia desmoronar. O menino olhou para Isadora e começou a fazer sinais, mas Fernando não conseguia entender. A sala estava cheia de murmúrios. Alguns eram confusos, outros condenadores. Quem é essa mulher? O que ela quer dizer com isso? Maria abriu a pasta e, com a mão tremendo, mostrou um documento que deixou todos em choque. Era um teste de DNA, confirmando que Kai era filho legítimo de Fernando. O silêncio caiu como uma pedra. O mundo de Fernando desabou ao redor dele. A amizade inocente que ele havia subestimado tinha uma profunda ligação que ele nunca imaginou. Agora, a situação se complicava. Isadora, Kai e ele estavam entrelaçados por um laço familiar que mudaria tudo. Agora, ele precisava decidir de que lado ficar. E a pergunta ressoava, ecoando em cada canto da mansão. Quem ele realmente era? Quais segredos ainda estava escondendo? O silêncio na sala era quase palpável. Os olhares de todos se cravaram no documento que Maria segurava com mãos trêmulas. O teste de DNA revelava algo que Fernando jamais imaginou. Kai, o menino que ele apenas considerava um mendigo, era seu filho biológico. O mundo à sua volta começou a girar. O ar parecia rarefeito e Fernando mal conseguia respirar. Como isso era possível? Ele não lembrava de nada, de ter se envolvido com alguém que pudesse ter gerado um filho. Kai é seu filho. Foram as palavras que ecoaram na mente de todos, mas que ninguém ousou dizer em voz alta. Fernando olhou para a expressão confusa e assustada de Kai, o menino que parecia mais um pequeno rei em seu mundo. Agora perdido em um turbilhão de emoções, Gerson, o pai de Kai, somou-se ao caos. Com um sorriso zombeteiro no rosto, ele já parecia antecipar uma vitória. Viu?
Não dá para esconder a verdade por muito tempo, Fernando. Agora você vai ter que lidar com as consequências. A raiva transparecia em sua voz. Ele sempre fora a sombra ameaçadora na vida de Kai. E agora tinha uma carta na manga. Mas a verdadeira tempestade estava por vir. Maria, a avó de Isadora, com um olhar de desespero, continuou. Kai precisava de você, Fernando. A vida dele, a vida de todos nós, não é como você imagina. Sua família é muito mais complicada do que você sabia. Fernando, sentindo a pressão subir, olhou para Isadora. A menina parecia muda, mas seus olhos comunicavam uma tristeza profunda e uma busca por respostas. Mãe, o que está acontecendo? Ela estava cercada por adultos, e o caos a deixava em uma bolha de confusão. A avó de Kai, Joana, entrou na sala nesse momento, afirmando-se como uma figura forte, apesar de seu corpo franzino. Meu neto tem seu direito de viver a vida que merece. Fernando, você não pode simplesmente entrar e retirar tudo dele. A emoção a fez perder a firmeza da voz e a fragilidade de sua expressão trouxe uma nova dimensão à tensão. Fernando viu tudo mudando rapidamente. Aquela amizade, que lhe parecia estranha, mas inocente, havia se tornado um emaranhado de segredos familiares. Foi então que algo deu errado. Um grito rasgou o ar. Um estrombo ressoou de fora da mansão. A porta estava aberta e uma figura descontrolada entrou. Era Gerson, completamente fora de si, gritando histericamente. Você não vai ficar com ele! Eu sou o pai dele! Você não tem ideia do que fez! Fernando olhou para o homem vindo em sua direção com uma expressão de fúria nos olhos. Você não sabe o que é ser pai. Não venha me dizer como criar uma criança. O clima na sala estava insuportável e as palavras feriam. A confusão rapidamente deu lugar ao pânico. No meio do tumulto, um barulho ainda mais alto explodiu. Era uma sirene. Fernando olhou pela janela e viu um carro da polícia estacionando, que instintivamente seu coração acelerou. Ele não sabia se deveria ficar ou ir, mas as vozes começaram a se sobrepor. Você não vai fazer nada com ele! Gerson gritou novamente, enquanto as pessoas ao redor começavam a puxá-lo para longe de Kai. Com a polícia chegando, Fernando sentiu um frio na espinha. O que poderia dar errado? Várias pessoas começaram a murmurar. O que aconteceu? Ele é um pai de verdade agora? O caos aumentava. De repente, a avó de Isadora, Maria, gritou alto. Todos têm direito a um lar, mas não às custas da vida de outros. Há segredos muito mais profundos que não foram contados. A tensão era palpável. Um grande clamor se formou na sala. Todos olhavam uns para os outros, e o nervosismo era evidente. Fernando sentia que estava perdendo o controle da situação. Ele queria gritar, mas as palavras falhavam em sua garganta. E então, no meio do turbilhão, a porta se abriu novamente. Desta vez, era uma mulher de roupas elegantes, que trouxe consigo um ar de autoridade. Ela olhou ao redor, como se avaliando o que estava prestes a se desenrolar. Sou advogada e recebi uma chamada sobre esta situação, anunciou a mulher. Calmamente, mas com um toque de urgência. Há muitas questões em discussão aqui. Ela caminhou até Fernando e em um sussurro acrescentou. Você não tem ideia do que pode estar em jogo. A revelação de que um advogado estava presente fez todos se calarem por um instante. Um nó se formou na garganta de Fernando. Ele sabia o que significava aquela chegada.
Era um sinal de que o jogo estava apenas começando e que ele teria que decidir com quem realmente estava. Antes de começarmos qualquer audiência, há algo mais que precisa ser revelado. A advogada continuou, sua voz clara. Eu trouxe documentos que comprovam a paternidade, mas também tudo o que existe no passado dessa família que você desconhece. Ninguém aqui é quem você pensa que é. Nesse momento, Fernando sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. A sala parecia girar. Ele não entendia. O que mais poderia ser revelado? O que mais o ligava a Kai, a Isadora, a todos aqueles presentes? As palavras da advogada ecoaram em sua mente, mas um mistério surgia. Cada segundo que passava parecia mais pesado, mais carregado de segredos que estavam prestes a vir à tona. E, enquanto olhava para Kai e Isadora, Fernando percebeu que a verdade poderia ser mais devastadora do que ele jamais imaginou. Como se cada uma dessas situações estivesse entrelaçada por algo maior do que qualquer um deles poderia controlar. Ele respirou fundo. O nó em sua garganta aumentou. O futuro parecia escuro e incerto. E a única coisa que ele sabia era que tudo mudaria. Mas como? Aquela era apenas a ponta do iceberg. E o verdadeiro caos estava prestes a se desdobrar. O que seriam todas essas revelações? E o que mais a advogada tinha a dizer? O tempo começou a passar devagar, enquanto o peso das palavras pairava no ar. A única coisa que ele sentia era um profundo medo e confusão. O que mais ele ainda não sabia? A resposta estava prestes a ser revelada. Mas qual seria o custo dessa verdade? O tempo começou a passar devagar, enquanto o peso das palavras pairava no ar. E de repente, o silêncio foi cortado por um grito. A porta se abriu mais uma vez, e essa entrada não era tranquila. Era um homem, com um olhar furioso e uma expressão desesperada. Era o pai de Isadora. Todos na sala congelaram. Você não vai levar minha filha, ele gritou, a voz cheia de raiva e desespero. Ela não pertence a você, Fernando. Você não tem ideia do que está fazendo com nossas vidas. Fernando se virou confuso. A revelação de que Kai era seu filho ainda reverberava em sua mente, mas a chegada do pai de Isadora mudava tudo de novo. A tensão na sala foi para o próximo nível. As vozes se sobrepunham, mas ele mal conseguia ouvir. Kai não pode ficar com você. Você nem conhece essa criança. A única coisa que você construiu foi um muro em torno do seu coração. O pai de Isadora avançou, deixando todos em choque. A advogada, que até então observava, interveio. Precisamos manter a calma. Esta situação é complexa, mas não podemos permitir que as emoções dominem. Ela olhou ao redor, avaliando o clima explosivo, mas não deu tempo. Em um movimento mais rápido do que todos podiam pensar, o pai de Isadora segurou o documento, feito um trunfo, e gritou: "E se eu te disser que Kai não é o único filho que você tem? Existe uma história que nem você conhece, Fernando. Ele não é apenas seu filho, mas também..." O ar ficou denso. O que ele ia dizer poderia mudar tudo novamente. Todos esperavam, sociedade e emoção colidindo. A verdade, que até então parecia tão distante, se aproximava, como uma sombra ameaçadora. E enquanto o novo mistério pairava no ar, Fernando se viu preso entre uma rede de segredos e escolhas impossíveis. Que mais estava prestes a ser revelado? O ar ficou denso
com a revelação bombástica do pai de Isadora. Todos na sala pareciam presos em uma teia de mistérios e segredos. Mas, antes que pudessem absorver a gravidade das palavras, um estrondo ecoou do lado de fora. A porta se abriu com um empurrão brusco, e um grupo de homens em roupas da polícia invadiu o ambiente. "Estamos aqui para prender o Sr. Fernando", anunciou um deles, sua voz firme cortando o caos. Fernando congelou. Como assim prendê-lo? Ele mal teve tempo de processar a confusão quando um dos oficiais se aproximou. "Recebemos uma denúncia sobre abuso e negligência em relação às crianças aqui." O murmúrio atravessou a sala como um choque elétrico. Olhares de espanto se encontraram. Gerson sorriu, um brilho maligno nos olhos. "Viu? A verdade está vindo à tona, Fernando. Você não pode esconder o que fez." A advogada, com um semblante sóbrio, parecia tentar acalmar a situação, mas a sala estava em alvoroço. "É um mal-entendido", tentava explicar, mas ninguém a ouvia. Com a autoridade do oficial pairando sobre ele, Fernando sentiu sua realidade desmoronar. Mas, no fundo, um elemento inesperado estava prestes a desmoronar todo o jogo. O oficial de polícia virou-se para o canto e chamou a atenção de todos. "Temos que ouvir a criança", disse, e sem mais delongas, se dirigiu a Kai. "Você tem algo a nos dizer?" Kai, com os olhos arregalados, começou a sinalizar freneticamente, e todos se calaram. O menor de idade então deslizou um pedaço de papel de seu bolso e o entregou ao oficial. O silêncio se tornou ensurdecedor quando o oficial leu a mensagem. "Eu não sou só filho de Fernando. Maria é minha mãe. Isadora é minha irmã." A revelação caiu sobre a sala como uma bomba atômica. O que significava isso? Agora, a dinâmica estava de cabeça para baixo. E as perguntas encheram o ar. Todos respiravam pesadamente, e Fernando se viu sem chão. O que mais ele não sabia? O que isso significava para a ligação entre todos eles? A tensão explodiu, e a incerteza pairou como uma nuvem negra sobre aquele cenário já caótico. O ar ficou denso com a revelação bombástica de Kai. O papel amarelado nas mãos do policial parecia pesá-lo, enquanto todos aguardavam a próxima fala. O silêncio era quase ensurdecedor, e de repente o pai de Isadora avançou novamente. Com um olhar intenso, ele gritou: "Kai é seu filho, é verdade. Mas há algo que você não sabe, Fernando." Maria é apenas a ponta do iceberg. As palavras dele dispararam como um tiro. O impacto foi imediato. Todos estavam paralisados, esperando o que viria a seguir. Fernando sentia a cabeça girar, tentando entender a avalanche de informações. Então, antes que alguém pudesse reagir, o pai de Isadora continuou, com a voz embargada: "Kai e Isadora não são apenas irmãos, eles são irmãos gêmeos." O choque foi palpável. O que significava isso? Todos os olhares se voltaram para Kai, e o menino, com os olhos arregalados, tentava processar a magnitude da revelação. A sala inteira parecia ocupar o mesmo espaço, todos respirando em uníssono, perplexos. Fernando se sentiu sufocado. E se Isadora não fosse apenas sua filha, mas também irmã do garoto que ele julgara um mendigo? Um nó se formou em sua garganta, e seu coração pulsava frenético. "Mas como? Como isso é possível?" Ele sussurrou, mais para si do que para os outros. E enquanto as faces mudavam de choque para confusão, um grito ecoou do fundo da sala. Era Joana, a avó de Kai.
A mulher que todos pensavam ser uma figura humilde? Não! Isso não pode ser verdade! Eu nunca deixaria isso acontecer. A ferocidade em sua voz deixava claro que havia mais. Fernando olhou para cada um deles, uma mistura de raiva, tristeza e desespero se acumulando dentro dele. O que mais estão escondendo de mim? Perguntou, sentindo a pressão aumentar. Era impossível saber a extensão de tudo, mas ele sabia que seu mundo havia girado na direção errada. Ninguém ali era quem parecia ser, e a verdade que se aproximava poderia destruí-lo de vez. O futuro estava agora em um território desconhecido e traiçoeiro. O que mais poderia vir à tona? A pergunta pairava no ar, mais angustiante que qualquer outra. O ar ficou denso com a revelação bombástica de Kai. O papel amarelado nas mãos do policial parecia pesá-lo, enquanto todos aguardavam a próxima fala. O silêncio era quase ensurdecedor, e, de repente, o pai de Isadora avançou novamente. Com um olhar intenso, ele gritou: Kai é seu filho, é verdade, mas há algo que você não sabe, Fernando. Maria é apenas a ponta do iceberg. As palavras dele dispararam como um tiro. O impacto foi imediato. Todos estavam paralisados, esperando o que viria a seguir. Fernando sentia a cabeça girar, tentando entender a avalanche de informações. Então, antes que alguém pudesse reagir, o pai de Isadora continuou com a voz embargada. Kai e Isadora não são apenas irmãos, eles são irmãos gêmeos. O choque foi palpável. O que significava isso? Todos os olhares se voltaram para Kai, e o menino, com os olhos arregalados, tentava processar a magnitude da revelação. A sala inteira parecia ocupar o mesmo espaço, todos respirando em uníssono, perplexos. Fernando se sentiu sufocado. E se Isadora não fosse apenas sua filha, mas também irmã do garoto que lhe julgara um mendigo? Um nó se formou em sua garganta, e seu coração pulsava frenético. Mas como isso é possível? Ele sussurrou, mais para si do que para os outros, e enquanto as faces mudavam de choque para confusão, um grito ecoou do fundo da sala. Era Joana, a avó de Kai, a mulher que todos pensavam ser uma figura humilde. Não, isso não pode ser verdade. Eu nunca deixaria isso acontecer. A ferocidade em sua voz deixava claro que havia mais. Fernando olhou para cada um deles, uma mistura de raiva, tristeza e desespero se acumulando dentro dele. O que mais estão escondendo de mim? Perguntou, sentindo a pressão aumentar. E então, outra porta se abriu. Desta vez, era uma mulher desconhecida, com a expressão de quem trazia um peso insuportável. Desculpem me interromper, mas preciso falar, declarou, e todos se viraram para ela. Sou a médica que deu à luz a Kai e Isadora. Vocês precisam saber. A verdade vai além do que imaginaram. Superaram muito. As murmurações começaram, mas ela não parou. Kai e Isadora são geneticamente modificados. Foi contratada por uma organização para criar crianças perfeitas. Vocês estão ligados em algo que nunca entenderão por completo. O ar ficou pesado, e a reação de todos foi instantânea. Os olhares mudaram de confusão para um pavor silencioso. Fernando sentiu o mundo girar. A cada segundo, mais perguntas se formavam, enquanto o verdadeiro caos se instalava. A revelação era só o começo. E ele sabia que o futuro de todos estava profundamente emaranhado em segredos que agora precisavam ser desvendados. O ar ficou pesado com a revelação da médica.
Os murmúrios da sala se transformaram rapidamente em um turbilhão de emoções. Mas antes que alguém pudesse digerir a bomba, novos passos ecoaram. A porta se abriu com estrondo e uma mulher ofegante entrou. Era a mãe de Fernando. Fernando, você precisa saber a verdade. As palavras dela cortaram o silêncio como uma faca. Todos se viraram estupefatos. O olhar dela estava cheio de pânico e uma tristeza imensa. Ele não sabia se estava preparado para mais revelações. O que você quer dizer, mãe? A ansiedade apertou seu peito. Kai e Isadora não são apenas irmãos, mas eles são gêmeos, sim, mas não é isso que importa. A verdade é que você nunca soube de sua verdadeira origem. A cada palavra, o coração de Fernando batia mais forte. Na verdade, você também é o experimento. Fui forçada a te criar em um projeto de manipulação genética. Você não é só um homem rico. Você foi feito para ser poderoso. O caos se instalou novamente. Gerson riu, aproveitando a oportunidade. Viu? Isso explica tudo. Todos são produtos de um plano diabólico. A vida que você leva, Fernando, é uma farsa. Fernando se sentiu desmoronar. Como ele nunca soube disso? Como podia ser um produto de controle e não saber? Olhou para Isadora e Kai e a princípio viu apenas crianças inocentes. Mas agora tinha uma ligação sombria com eles. O silêncio era quase ensurdecedor e a tensão era palpável. O que essas verdades significavam para todos? O que mais tinha sido escondido? O futuro pulverizava-se diante dele e um desespero imenso tomou conta. Ele precisava entender, mas a dúvida o consumia. Quem ele realmente era? O ar ficou pesado com a revelação da médica. Mas antes que alguém pudesse processar a enormidade da situação, um repentino barulho interrompeu o caos. O vidro da janela se estilhaçou e todos se viraram abruptamente. A tensão subiu às alturas quando um homem de sobretudo escuro entrou, com um olhar intenso e ameaçador. É hora de acabar com este circo! Ele gritou, fazendo todos se encolherem. Era alguém que ninguém esperava. Um antigo conhecido de Fernando, um agente de uma organização secreta que ele pensou ter deixado para trás. Vocês não deveriam ter vazado informações. A verdade que vocês querem saber não é apenas sobre vocês. Isso envolve coisas muito maiores. A sala foi tomada pela confusão. Gerson, que assistia tudo passivamente até então, de repente sorriu com malícia. Você não pode nos intimidar. Eu quero saber o que está acontecendo. Ele estava mais do que curioso. Estava desejando que todos sucumbissem às revelações explosivas. O homem do sobretudo olhou diretamente para Fernando. Você não sabe que seus filhos não são apenas produtos de manipulação genética, mas sim peças de um plano maior? Eles têm habilidades que não foram reveladas até agora. A revelação caiu como um peso no peito de Fernando. Kai e Isadora, ainda ignorantes das implicações, pareciam cada vez mais confusos, inquietos. A sala estava cheia de murmúrios, cada um fazendo suas suposições. O que você quer dizer com habilidades? Fernando sussurrou, sentindo seu coração disparar. Vocês estão no meio de uma batalha que não sabem que fazem parte. E se não cooperarem, o que aconteceu aqui será apenas o começo de algo muito mais sombrio. A ameaça pairou no ar, pesada e insuportável. A dúvida e a urgência se agigantaram e as perguntas gritavam em sua mente. O que mais estava por vir? Que perigos estavam realmente à espreita? O ambiente estava em um tumulto. O homem de sobretudo escuro havia trazido uma tempestade de revelações, mas foi a chegada da mãe de Fernando que virou tudo de cabeça para baixo. Ele estava atordoado,
tentando captar cada palavra enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. Você precisa saber a verdade, ela gritou, a voz embargada pela emoção. Kai e Isadora não são apenas crianças, mas duas peças de um jogo muito maior. Enquanto ela falava, um silêncio pesado caiu sobre todos. Olhares perplexos se cruzaram e a real magnitude da situação começava a se firmar. Fernando não era apenas um homem rico, ele era parte de um experimento. Uma peça de um quebra-cabeça maior, onde crianças foram criadas como gêmeos para um propósito obscuro. O coração dele disparou e a angústia apertou seu peito. Nesse momento, Kai, com lágrimas nos olhos, olhou para Isadora. As mãos pequenas deles se encontraram. Um gesto silencioso de apoio em meio ao turbilhão. Eles eram mais do que amigos. Mais do que irmãos. Juntos, eram a esperança de um novo começo. A advogada, percebendo que o clima estava mudando, tomou a palavra. Vocês têm que decidir. Encarar o passado ou lutar pelo futuro. Fernando respirou fundo. Aquilo era uma nova chance. Ele não poderia mudar o que já aconteceu, mas poderia moldar o que viria. E, ao mesmo tempo, o homem de sobretudo desapareceu, deixando uma sombra de ameaças pairando. Assim, em meio à confusão, surgiu uma fagulha de esperança. Todos olharam para Fernando. E sabia que sua escolha definiria não apenas seu futuro, mas o de todos ali. E se havia um caminho a seguir, ele estava pronto para trilhar. Agora, bora prestar atenção. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora. Isso é crucial para alimentar o algoritmo e ter mais conteúdo incrível para vocês. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.